Pessoal, olha só, nós estamos aqui com o Nascimento. Ele é ex-boia fria, 20 anos de experiência corporativa, já foi gerente de recursos humanos, de marketing, professor, escritor, jornalista, consultor. Olha, o currículo do homem é fera. E nós estamos com uma reflexão aqui no nosso podcast, O Novo Mundo 6.0. Ele escreveu esse livro em 100 dias, no meio da pandemia, e faz uma provocação. Qual vai ser o tal novo normal? Quais são os caminhos a serem criados, principalmente pela área de recursos humanos, as pessoas que estão olhando para as pessoas, pessoas olhando para pessoas dentro das organizações. E no nosso Provocação do Mundo, da Visão, além do Headcount, estamos hoje com José Nascimento. Não perca nosso podcast. É um ou outro caso que envolve ações na justiça e tudo mais, mas tem sim um sinal de alerta. Nós estamos com a panela de pressão sem o pininho e fazendo... Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast. Eu, Márcio Monson, e aqui do meu lado, Adeildo Nascimento. Tudo bom, meu amigo? Bem-vindo. Tudo bem, a gente está começando mais um podcast que a gente não sabe o nome, dessa ideia maravilhosa que a gente teve, disruptiva, de gravar um podcast. Primeiramente, nós fomos inovadores, a gente começou algo inovador. E eu vou aqui já meter o bedelho nessa conversa de vocês. Tem tudo isso e o cara já começou a trazer parente. Então, e aí a nossa ala... justamente de favoritismo, já trouxe um convidado hoje que tem o meu sobrenome. Exatamente. Então, assim, nós temos nosso companheiro Nascimento hoje aqui e que a gente vai apresentar e eu vou apresentar. Porque quando amigo apresenta amigo, fica aquela coisa assim, né? Puxando sardinha pra brasa, brasa pra sardinha. Cara, diz o seguinte, é o Zé e ponto. Não tem mais nada de apresentação, de currículo. Quem tá em casa já tá com o saco cheio daquela apresentação da palestra, da aula, que fica aquela coisa, parece uma novela, né? Faz que nem na palestra do Adeildo. É duas palavras. Adeildo, Nascimento. Mas, o Nascimento, vai ser um desafio. Como é que eu vou te apresentar em duas palavras? Porque o homem é executivo, consultor, jornalista, professor. Então, assim... Escritor. Então, a gente está muito feliz de te receber. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast que não tem nome. Não, alguém já deve ter ouvido o nome aqui, porque foi gravado, e já deve ter tido alguma ideia brilhante. Se a Thaisa, na edição, já colocou na abertura o nome, é porque ele foi criado depois da gravação. Agora eu quero fazer uma pegadinha com vocês, antes de você continuar a minha apresentação. Eu acho que esse podcast não vai pro ar. Vocês vão guardar esse podcast e vão dizer o seguinte, era só um piloto, Nascimento. Não deu certo. Infelizmente não deu certo. Minha gente, ó, se você está assistindo, você é um cara privilegiado. E pelo amor de Deus, assista até o final para ver se esse podcast tem vida longa. Exatamente, Nascimento. Como a gente ainda está em MVP, a gente já está trazendo amigos, né? Porque aí se falha alguma coisa, uma câmera que não funcionou, o áudio que não saiu bom, o amigo não vai ficar tão chateado assim. Combinou já isso? Tô sabendo. Diz que é o seguinte, tem um monte de empresários famosos, palestrantes, executivos de renome, milionários e bilionários do mundo dos negócios. O medo é de chegar aqui a Luiz Helena e você dizer o seguinte, 3, 2, 1, não funcionou. Né? Então, tem os amigos, você sabe que tem categorias de amizade. Né? Tem os colegas, tem os amigos e tem os amigos pra caramba, que é tipo esses aí que topam qualquer coisa. Amigo do perrengue. Esse é o amigo de tipo Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte, poder cantar. Esse é aquele amigo estilo Roberto. Bom, a questão é a seguinte, nós temos tantas coisas para conversar com o Nascimento que não sei por onde começar. Então, eu quero sugerir, porque assim, nós compartilhamos algumas visões de mundo aqui, Nascimento, eu e Adeildo, e nós nos propomos a falar do mundo do trabalho, mas com uma visão além do headcount. E você escreveu um livro, Mundo 6.0. Então, assim, melhor sinergia não poderia ter. Então, seja muito bem-vindo e comece falando dessa maravilha que é escrever um livro em 100 dias. Olha, você sabe que eu sou um cara que com alma e espírito de editor e de jornalista. Quem tem alma e espírito de jornalista e editor, corta. Então, a primeira coisa que eu vou falar, você falou assim, Nascimento, como que eu vou fazer uma apresentação sua em 2 palavras? Eu faço em 1 palavra. Eu sou um aprendiz. Tá? Tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já estudou, nos ajudou a chegar até aqui. Daqui para frente é um mundo novo, é uma vida nova, é continuar estudando, aprendendo para a gente fazer coisas novas. E é o seguinte, já que o negócio é um momento de puxação de saco, Márcio, olha só, esse aqui é para você.
Ô, louco! Ele vem pro piloto, ele vem pro MVP, não sabe se vai pro ar, não tem nome podcast, eu ganho um presente. Hein? Muito obrigado. Mas como um bom vendedor, eu vou dizer o seguinte, para os seus clientes e para os seus colaboradores, no final do ano já tem uma solução. Mundo 6.0 de presente. Tá? Isso aí, muito bom. Segunda edição, né, Nascimento? Segunda edição, na verdade é o seguinte, sempre que a gente caminha, a gente vive tendo sonhos, né? Eu tinha um monte de sonho e vontade de começar um livro, um projeto. E aí tinha um monte de livros inacabados. E no meio da pandemia, eu parei e falei o seguinte, ou ela me atropela ou eu atropelo a pandemia. Eu tinha falado sobre transformação digital, experiência do cliente, tinha feito lá a história do Top de Gestão, que é o meu projeto cidadão, voluntário e colaborativo que eu ouço empresários, executivos, empreendedores, né? Eu quero que essas histórias cheguem a mais pessoas para que a gente ajude outros empreendedores. Daí eu falei, vou escrever um livro. E sabe o que me veio num estalo na cabeça e foi do divino? Foi o seguinte... Mais um, e aí tem aquela oposição, né? O bem e o mal, cada um falando uma coisa. O divino dizendo assim, vai, escreve, nasce. E o outro lado vai dizendo o seguinte, mais um, não vai conseguir, vai ser mais um. Eu falei, não, esse... Vocês falaram que não era para bater na mesa, né? Eu bati. Esse sai, tá? E eu estabeleci um prazo. Eu delimitei um nome para o livro, delimitei os capítulos que eu queria escrever, paguei a editora e a impressão do meu bolso e disse, em 100 dias o livro vai ficar pronto. Em 100 dias, Top de Gestão Mundo 6.0, graças a Deus, ficou pronto. Ele chegou no dia 23 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, no ano passado, na minha casa. Em 40 dias, a primeira edição, 1000 exemplares. Parece pouco, mas para um escritor iniciante, para um editor independente que bancou do bolso, em 40 dias ele ficou pronto. Muito legal, Nascimento. E nós tínhamos uma proposta para essa edição, né, Adeudo, que era falar da desumanização do home office. E o teu livro vem justamente trazendo cases de eBanks, Bcred, Condor Connect, GTI Digital, de empresas pequenas também, que se reinventaram durante a pandemia e é muito provocativo, né, Nascimento, o que você traz desse repensar desse pós-pandemia que já está batido também, pós-pandemia. Como é que você vê esse mundo 6.0? Olha, a gente está escrevendo um capítulo de uma história que nós não conhecemos. E nós não temos precedentes na nossa história de um movimento, de um instante como esse. E qual é a chave? Né? Mais do que nunca, para mim, é tempo da gente olhar e trabalhar com pessoas, com um olhar de conexão, de parceria, com um olhar efetivo das chamadas soft skills. A gente tem falado muito e virou modinha, tá? Falar sobre soft skills, falar sobre resiliência, paciência, generosidade, empatia, gratidão. A gente, hoje eu fui dar uma palestra e falei de reinvenção. Levei uma patada no meio da testa, né? Porque daí a pessoa falou, de novo a modinha da reinvenção. E eu falei assim, a gente tá nesse tempo de modinha, de reinvenção, de propósito. Agora, batendo na mesa de novo. Como é que a gente vai ter pessoas com responsabilidade, com senso de liderança, chamando para si essas temáticas tão importantes e implementando dentro das companhias? Essas histórias que eu trago e que eu conto aqui são de empresas que enfrentaram um dilema. Gosto das palestras do Adeildo porque ele traz confronto para a gente, né? Confronto em que sentido? O que são empresas? Meu amigo, ponto e basta. Dono de empresa quer e precisa ganhar dinheiro, tá? Colaborador, né? Esses dias uma pessoa falou, eu não gosto que chame de colaborador porque a gente não está aqui para colaborar, a gente está aqui para trabalhar. E é um pouco dessa verdade. Agora, como é que a gente vai juntar tudo isso e repensar companhias, né? Como vocês falam, além do headcount, além do número, né? Novos tempos, novo mundo, novas fronteiras, novos desafios, novas oportunidades e novos dilemas. Uma verdade eu quero trazer para vocês. Do jeito que está, não pode ficar. Nós estamos vivendo um tempo de uma liderança de baixa qualidade, de donos flexíveis, estão flexibilizando a ética, estão flexibilizando valores, princípios por conta do que a gente chama de vil metal. Vamos pegar aí desse ponto que você falou, Nascimento, que é lideranças comprometidas, flexibilização da ética, e fazer um vínculo disso com o home office, que é o que a gente está
está se propondo nessa discussão de hoje aqui. O que aconteceu? Estados Unidos agora, nesses últimos meses, está vivendo o The Great Resignation, que são pessoas pedindo a conta por 2 motivos básicos. Primeiro, os maus tratos que sofreram no home office em épocas de pandemia. Altas jornadas, falta de segurança sanitária e por aí vai. E em segundo ponto, um repensar de vida. Tipo assim, será que eu estou disposto a levar essa vida? Então a pandemia fez as pessoas refletirem sobre essa questão. No livro você toma como referência empresas que são top, que já estavam super preparadas para trabalho remoto, metodologia e tudo mais. Será que existe a possibilidade de no Brasil o empregado, colaborador, funcionário, seja o que for, se rebelar a ponto de pedir a conta por maus tratos? Não, eu acho que nós não vamos ter aí uma debandada geral em massa das companhias, todo mundo tirando o boné, jogando a farda, pendurando a chuteira, enrolando o que chuta e dizendo adeus chefe, tô indo embora, né? A não ser que ganhe na Mega Sena. A não ser que ganhe na Mega Sena, mas um alerta importante deve ser feito. A gente está trazendo essa temática numa conversa descontraída, por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte da minha vida como executivo de 25 anos dentro de grandes empresas, como gerente de recursos humanos, de comunicação, de marketing, como educador, né, como professor de pós-graduação e, acima de tudo, como aprendiz. Esse olhar, essa conversa que eu faço com donos de empresas, com executivos e com trabalhadores lá na ponta, tem revelado para mim que nós temos sim um sinal de alerta aceso, tá? Não raro, olha só, veja que especialmente o pessoal que está na mídia, o quanto de jornalistas recentemente anunciaram o seu afastamento e desligamento das empresas, porque revelando o burnout, não tem uma denúncia enorme, um ou outro caso que envolve ações na justiça e tudo mais, mas tem sim um sinal de alerta. Nós estamos com a panela de pressão sem o pininho e fazendo né? Estamos com um nível muito elevado de pressão e quem consegue ter uma reserva econômica e financeira, olha só, né? Don't worry. Não tem problema. Não, aqui é tudo ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Aqui é quem tem uma... Engraçado, o smartphone me traiu, porque eu coloquei aqui no não perturbar. Mas quem tem uma reserva financeira, quem tem uma independência, quem tem uma coragem, está pedindo o boné. E também, que é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, tá? Vale um alerta para você que está aí. Se você está cansado, está estressado, está tenso na sua companhia, pelo amor de Deus, não faz que nem o Zé. Eu já pedi a conta algumas vezes das empresas de forma intempestiva. Foi ruim. Se você tem um problema, você está criando outro. Esse é um alerta muito importante que a gente tem que fazer. Então, faça uma saída planejada, tenha um plano B, não esqueça, hoje você está reclamando, e às vezes a gente reclama da nossa empresa, do nosso patrão, do nosso colega, pior é quando a gente fica sem isso, e pior, sem olerite, tá? Mas deixa eu provocar aqui, porque o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que tem uma condição econômica sem dúvida melhor que a gente aqui, a galera fez isso, ou seja, ficou sofrendo maus tratos durante a pandemia tal, e aguentou as pontas. Tanto que a taxa de pedidos de demissão caiu durante muito tempo, uma mola ficou ali, né, puxada né? E quando a economia começou a dar sinais de melhora e novas vagas de emprego surgiram, a galera pediu a conta e foi para outro lado. Não, aí você tem toda a razão, pelo amor de Deus. Se você está numa empresa corrupta, se você está numa empresa opressora, se você está numa empresa doente, onde a tua liderança ela é nociva, ela é tóxica, pelo amor de Deus, junta as coisinhas, fala com a esposa, fala com a família e casca fora. Esse ambiente vai te matar. Eu já estive numa empresa que eu perdi 15 quilos. Mas hoje me arrependo. Esse aí eu acho que é aquilo que fica bem mais visível. Mas, por exemplo, hoje, aí é uma questão nossa aqui no nosso podcast, no projeto, que a gente falou no primeiro episódio, né? Se você quer ficar rico sem sair de casa, não assista, que não é a nossa pegada. Mas então, só para concluir falando assim, esse plano B de vida vende aqui no Brasil. Isso aí é uma pirâmide. Ou seja, o grande ponto é que
Não tem plano B para todo mundo. Não tem plano B. E outra coisa, tem gente farsante vendendo isso. Tem mentor, tem coaching, tem esses malucos estelionatários do digital. Todo mundo achando que todo mundo vai virar influencer, vai virar celebridade. E alcançar a sua independência financeira através do marketing digital. Mas é por isso que eu falo. Por exemplo, está numa empresa ruim, né? E outra coisa, o salário que eu ganhava na década passada é 3 vezes ou 2 vezes menor do que eu ganho hoje, infelizmente, não tenho vergonha de falar. A gente está com os postos de trabalho diminuindo, salário médio estável e caindo aos pouquinhos e a produtividade nas nuvens. Mas nesse foco de desumanização do home office, né, cara, eu tenho umas histórias aí que eu escutei que são absurdas. O que você tem ouvido? Testemunhado no mercado de práticas não ortodoxas de administração do trabalho nessa pandemia. Porque aqui tem muita coisa boa, né? Referenciais, tal, o suprassumo aqui da gestão remota. É aquilo que a gente às vezes fala para capa de revista. Sabe aquela foto posada de dono, de CEO, né? de startupeiro? Agora, tem sim, no apagar das luzes, no fechar das portas, debaixo do edredom das companhias, muita coisa né? Muita coisa fora do normal. Por isso que tem muitas empresas que estão adoecendo os seus colaboradores, gerando angústia, ansiedade, depressão, burnout. Tem muita gente pedindo para sair, tem pessoas que estão denunciando e reclamando, né, esse tipo de cobrança. E de novo, né, eu sei que vocês querem falar do além do Radicalt, mas eu volto a dizer o seguinte: a culpa é minha. Desculpa, não vou acusar vocês, a culpa é minha. Como líder, como gestor, como coordenador, como colaborador de empresas, volto a bater num tema: apagão de liderança, blackout na sala de comando das companhias, isso aí, de dono a líder, gente despreparada, gente com um olhar imediatista, gente com um olhar apenas de resultado, gente que não tem capacidade de ter uma visão de longo prazo. Sim, sim. E o teu livro nasceu durante a pandemia, né? E tem uma frase que você colocou nas suas redes sociais: líderes de verdade, ousados, corajosos e de resultados serão imprescindíveis para a reconstrução do projeto do pós-pandemia. Então é exatamente esse ponto que você trouxe, né? A liderança está sendo também desafiada nesse novo momento, porque não é fácil da noite para o dia, né? E nós vemos isso aqui no Select também, de você começar uma gestão remota, tendo que engajar o time, manter a equipe na vibe ali das metas, dos objetivos, foco no cliente. Então, assim, como é que você vê esse novo desafio da liderança, né? Ele vem para um novo nível muito rapidamente. A liderança já está sendo desafiada há muitos anos, mas agora acelerou, né? Um líder inspirador, focado em resultados, que motive sim a equipe, que seja real e que seja verdadeiro, que não seja um mentiroso, um farsante, que é a coisa que mais me arrepia, né? Alguns, eu não chamo de líderes, chefetas, como dizia um amigo meu, que nós temos por aí, tá? E esse olhar tem que ter o que eu aprendi recentemente de um termo novo com o José D'Amigo Neto. Ele fala sobre a ambidestria. E o que é essa ambidestria? É o realizar bem e muito bem o presente com um olhar de construção para o futuro, né? O que nos trouxe até aqui já nos serviu. Daqui para frente é outra história, inclusive dentro de um pacto de governança e liderança, um novo pacto de liderança e de governança. E a gente tem visto algumas boas histórias, alguns bons cases. Como é que nós não deixamos a empresa morrer no meio da pandemia? Como é que nós podemos nos reinventar? A gente tem falado muito daquela empresa que está à beira da falência, que está à beira do quebrar. Só que tem um outro dilema. Essa empresa que decolou e que passou a vender um monte no online, no digital, está tendo o mesmo problema. Por quê? Porque ela não tinha gente, não tinha time, não tinha liderança, não tinha equipamento, e está tendo que se reinventar, né? Antes mesmo da retomada. Então são novas situações. Agora, como é
eu não consigo ver, eu vou ser extremamente sério, eu não consigo ver hoje, eu tenho boas histórias, bons cases, mas eu não consigo ver um case completo hoje no Brasil que eu pare e diga assim, caramba, da alta liderança, dos proprietários, dos donos, dos acionistas, passando pelos CEOs, pelos líderes, pelos times, até o chão de fábrica, eu não vejo hoje uma empresa que eu diga assim, é a empresa ideal no Brasil. Aquelas que eu digo assim, nossa, é uma joinha, vem um amigo e diz assim, cara, tem uma mosca nessa sopa. Você não conhece os bastidores. Mas vamos descer, porque eu tinha feito a pergunta e eu queria pegar a podridão. Falar sobre a desumanização. Quer ver? Vamos fazer um apanhado aqui de práticas indecentes nesse projeto de home office que todo mundo foi colocado à força. Até porque, né, Adeudo, tem muitas pessoas da área de gente que nos escutam o nosso podcast, né? Então, aliás, aproveitando, eu fui gerente de recursos humanos de 2 empresas, é uma área que eu amo, mas nós estamos numa decadência, se você não quer falar, deixa que eu falo. Nós estamos numa decadência na área de gestão. Cara, basta de gerente, diretor de recursos humanos, capacho de dono. Então, é isso que eu queria falar sobre a conivência. Vamos passar, ó. Teve empresas que tiveram a pachorra de pedir para os caras ficarem com câmera ligada o tempo todo. A fazer acompanhamento de teclado, de mouse, para saber se a pessoa está ou não produzindo. Manipulando o equipamento. Economias, tipo assim, vamos aproveitar que a galera foi para casa e a gente vai fazer... Economizar no papel e no cafezinho, no papel higiênico. E tudo, né? E não só isso também, imóveis, em escritório, e não dá a garantia de um mínimo de necessidade básica, como uma cadeira decente, um local para as pessoas trabalharem. Então tem N fatores que durante o movimento natural do escritório ou da fábrica, isso era acompanhado pelo RH. E dá a impressão que teve um medo generalizado do home office, principalmente para aqueles gestores mais antigos ainda nessa cabeça. Tem funcionário antigo também. Você já recebeu ligação de telemarketing recentemente das operadoras? Tá. Você já viu quanta criança está no fundo da história? Não recebe? Não, porque eu deixo meu celular bloqueado, silenciado para número desconhecido. Mas esse pessoal que está no home office fazendo telemarketing, a família está ali. Que ambiente é esse? É bacana você ter a família junto contigo, mas não o tempo todo. Então, porque foi o trabalho que invadiu a casa das pessoas, né? Então não era um local preparado. Mas assim, eu tenho ouvido e testemunhado relatos de profissionais de RH acompanhando isso e extremamente emparedados, assim, desafiados no seu limite de conivência com o que alguns gestores pediram, né? Tem uma pessoa que é conhecido, gestor de RH, que pediu a conta. Falou assim, ou seja, para ele falou, cara, esses valores não coadunam com o que eu acredito. Basta da farsa e da mentira. Pois porque tem... voltando na questão do que aconteceu nos Estados Unidos, e eu acho que essa é a nossa grande questão, assim. Para mim tem um recado claro lá para os empregadores, de que assim, cara, vocês precisam melhorar. Tem coisas que a gente não está suportando mais. A pandemia fez a gente rever sentido de vida, se eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando. Um pouco da minha angústia é, cara, o que a gente vai fazer no Brasil para melhorar essas questões, né? Quer que eu te fale? Nós não vamos conseguir fazer nada no curto prazo, porque de novo eu volto a bater. Esse cara que tá oprimindo, o dono que está oprimindo o colaborador dele, que está oprimindo o diretor, e o diretor que por sua vez está oprimindo o cara lá na ponta no home office, ele é a moda antiga. Ele é aquele cara que tinha que ver a luz acesa no escritório para achar que o cara está trabalhando. Esse é aquele bandido que chega atrás da tua máquina do computador para ver o que você está fazendo, que stalkeia você nas redes sociais, que vai olhar o que você está fazendo no celular. Esse é o cara que a gente diz o seguinte, eu chamo de síndrome do paletó. Para achar que o cara tá trabalhando, o cara tem que estar lá das 8 às 18 e o paletó, ou agora não, né? A jaqueta tem que estar na mesa, na cadeira, pelo menos para dizer que o cara está aí. Esse cara, sabe qual que é o nome desse... Meu pai chamava de salafraia. Tá? É uma engana que eu gosto.
Esse é o dono que engana pessoas, que foi enganado por muita gente e acha que ele está sendo vilipendiado pelo colaborador dele. Cara, a chave para isso chama-se, eu ouvi de você uma vez, entregáveis. Sabe? Eu não sou contra o pebolim, a máquina, a sinuca, o puff, etc e tal. Pacto de entrada, pacto de governança. O que você veio fazer aqui? O que você espera para entregar? E daí que eu volto a dar umas lambadas nos RHs, nos coachings de plantão, dos mentores de plantão. Cara, a gente fez um pacto da mediocridade. A gente fala de feedback e não tem coragem de ter essa interação. O colaborador tem medo. Tem coaching dentro das empresas virando X9. Para mim, tudo gira em torno do medo. Para mim, medo. Dentro da motivação humana, né, quando você coloca uma pirâmide de motivação, cara, 80%, estou chutando aqui o número, não tem pesquisa empírica para isso, nada, mas uma boa parte das pessoas no mundo do trabalho hoje são guiadas pelo medo. É o cara que tem medo de perder o trabalho, que tem o medo de não pagar os boletos. Medo de denunciar. Medo de dar o feedback. Os líderes que têm medo de perder sua posição, também medo de abandonar um estilo de vida, seja o que for. E por mais que eles tenham essa visão, eles são uma visão contrária, eles são coniventes por medo. O Márcio e Adeildo, sabe o que é? Essa geração nossa, minha geração, eu nasci gramando e o meu sonho é ter uma sala com ar-condicionado e com uma vista legal. É isso que o executivo que está aí mandando hoje nas empresas sempre sonhou. E aí ele galgou essa posição, e aí aonde que ele se esconde? Num terno e numa gravata. Há muito tempo eu uso camiseta. Sabe, tem a lógica que o mundo trata melhor quem se veste bem. Isso é verdade. Deixa eu contar. Você tem que ter um discurso e uma fala até você chegar para parecer que você não é tão tonguinho assim, né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra num local e já contei para vocês, né? Eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas e aí eu tava sentado lá no canto com essa cara que eu tenho, que é a única que eu tenho, e o meu jeito, né, de andar. E aí eu tava sentado no cantinho, chegou o cara lá que era celebridade e tal, e o Tonão e os poderosos, eu fui lá, cumprimentei, daí fiquei no cantinho, daí fui chamado, de novo, pela graça do divino, eu fiz uma palestra muito bacana, muito legal, e aí o cidadão veio pra mim, né, tem coisas que às vezes é melhor você não falar nada. Nossa vida, eu te vi ali no cantinho, não sabia que era você que ia dar essa palestra tão especial e etc e tal, eu fiquei só com a parte boa, né. E nas empresas é isso. Vaidade de cargo, de posição, de bônus, sabe? Carreirismo. E aí tem muita gente que continua lá. Essa semana eu escrevi no LinkedIn a respeito disso. A gente tá falando de um monte de coisa, né? De diversidade. Diversidade sexual, diversidade de inclusão, dos negros, dos 50 a mais. Tá bonito falar esse negócio. Quanto de prática? Zero! Empresa bacana, legal, com dono na capa de revista falando sobre diversidade 50 a mais e dizendo assim, estamos empregando 1.000 para carregar a caixa, para cuidar de segurança do supermercado, enfim, para serviços banais. Eu não quero emprego de 50 a mais que não seja para ser o cérebro que eu tenho. Né? Sem dizer o outro lado, contratando pessoas muito novas, com potencial, mas com 1/3 do salário que normalmente se pagava, né? Ou seja, também o impacto do social, do ESG que tanto se fala. O social também parece que uma boa parte das organizações é só para inglês ver. Aí a gente vem um pouco de outra linha, que é a linha da romantização, né? Você também fala, né, Nascimento, que a gente precisa mais ação e menos romantização, né? Empresas romantizadas. Por um lado, a gente tem redes sociais de ego. Então, assim, métrica da vaidade. A métrica da vaidade. Então, o Instagram é a vaidade pessoal. O LinkedIn é a vaidade corporativa. Toda empresa é linda no LinkedIn, né? Verdade. Então, a gente vai criando um olhar romantizado. E aí, traz para isso que vocês estão falando, que é justamente não existe verdade naquilo. Não reverbera porque aquilo não tem uma legitimidade. A gente chega na organização e o discurso não condiz com a prática. A máscara caiu. Cai a máscara. E aí que vem essa decepção, muitas vezes, tanto dos clientes
ou da equipe interna, do time interno, de perceber que aquilo é mais marketing do que outra coisa. Né? Então, eu fico pensando nesse movimento importante que foi a pandemia, para as pessoas que ainda não tinham caído a ficha de um despertar de consciência, trazendo um pouco aqui, Nascimento, para um lado que a gente gosta de explorar bastante aqui com a Adeildo, que é a parte realmente de um olhar mais humano. E a gente fica pensando em que momento que a gente perdeu o olhar humano, né? Mas enfim, aí é outra história. Um olhar mais, digamos assim, de espiritualidade, não religiosidade necessariamente, mas espiritualidade. E a pessoa começou a rever seus valores, rever a sua relação com a materialidade, com as coisas, né? E aí, às vezes, ela para e pensa, realmente, será que eu preciso desse trabalho? Mas posso te fazer uma pergunta confrontante para vocês dois que são meus anfitriões hoje aqui? E sempre a pergunta que eu faço para os outros é para mim também. Cara, como cristão eu tenho falhado? Como cristão eu tenho errado? Como cristão eu tenho sido uma farsa? Eu tenho sido um mentiroso. Por quê? Olha os crucifixos que estão nos principais gabinetes. Olha as orações e preces nos evangélicos, espíritas, católicos, peregrinações que toda essa leva faz. O maldito sai do caminho de Santiago de Compostela e vai oprimir o cara dentro da empresa dele. Santiago de Compostela. Pessoal, isso não foi um ponto de corte, essa batida. Vai atrapalhar a edição da Thay lá. Thaís, não foi um ponto de corte. Não é um ponto de corte, mas é uma batida na mesa. Parem, gente! Tem que ter um choque de sabe? Uma sacudida, né? Eu leio a Bíblia sábado e domingo, vou no culto e na segunda-feira eu oprimo o miserável. Mas eu acho que é a caminhada. Por quê? Porque eu não ando esperançoso, cara. Mas eu penso que é um processo. Porque a gente, as pessoas antes depois caminhavam... Depois vocês fazem uma oração por mim, tá? Quem chegar primeiro conta depois. Mas eu acho que é um processo. As pessoas muitas vezes estavam no automático e nem pensavam. Aí aquele executivo, que vocês já têm, acho que juntos, eu não vou entregar a idade de vocês, porque eu sou novo, né? Mas... Novinho, a gente viu no seu Instagram. É isso, Piar. Mas a grande questão é que aqui vocês têm aí mais de 50 anos mínimo de vida corporativa. E eu não tive essa vivência, que eu estou há 23 anos como empresário. Então, mas são complementares, porque a gente vê muitas vezes um empresário que fez toda essa exploração, deixou um rastro, né, Nascimento, de destruição, e atingiu o topo, e olha em volta, mas cadê aquilo que eu buscava? Assim como o executivo também, cai a ficha, ou o cara se atira do prédio, ou o cara desperta e vai pro caminho de Santiago lá, vai caminhar... Então, ele saiu daquilo, ele já não está no total automatismo, e ele desperta a consciência. Então, ele já quer ser melhor, então ele já busca, mas ainda não consegue praticar. Eu estou muito descrente, tá no caminho. Sabe quando acontece isso? Quando o cara está perto do céu. Quando ele está com 65 anos e está vendo que a coluna está doendo, o câncer chegou, e ele diz assim, agora eu vou ser bom, agora eu vou ser benevolente. Mas então, mas a pandemia trouxe isso. A pandemia trouxe esse perto do céu, entre aspas, do familiar, do cônjuge, até do filho. E a pessoa, mas espera aí, para que tudo isso? E é a relação dela com os familiares, com a família, com os filhos, ela repensou. E aí quando volta... Aí tem o Great Resignation, porque peraí, pra que tudo isso? Eu fiquei aguentando esse chefe aí, que não compartilhava os valores, que era tudo fake, só pra internet, bonitinho lá, romantizado, e agora eu tô aqui vendendo minha alma, entre aspas, pra algo que no fundo eu não acredito, não reverbera meu propósito de vida, meus valores, e aí a pessoa para tudo e repensa. Então, até certo ponto, é positivo. Agora, o que a gente vai fazer com isso tudo de aprendizado? Que aí vocês são especialistas, vão responder. Não, hoje a gente tem uma geração nova, assim, essa garotada do piercing, da tatuagem, do cabelo pintado de azul e cortado na metade, essa garotada, pra mim, ela é um sarro, e o nosso futuro tá na mão dessa garotada. Essa garotada que, usando o termo da moda, ela é descolada, disruptiva, que ela chega pro Adeildo e diz assim, viu, sábado eu não venho trabalhar, viu, domingo não vem comigo não, porque eu vou com a Anhangava. Sábado já... Entende? Tem o que aprender também. O cara chega, eu fui contratar um pessoal e achei maravilhoso isso. Ela falou, não, eu vou mochilar agora em julho. Entende? Então é uma geração que tem outros valores e outros princípios. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para nós que somos chefes do século passado. Mundo novo,
nova realidade empresarial, Domênico de Masi, mais produtividade, consumo diferenciado, equipamentos diferenciados. Por que a gente tem que ter jornada de 8 horas, por exemplo? Então, deixa eu fazer a provocação aqui pelo lado do que aconteceu lá fora e que eu espero que algum dia aconteça aqui, que é o poder de barganha do trabalhador aumentando. Eu não sou nem um pouco socialista, nem um pouco comunista, mas aqui a gente tem é muito descompensado isso, ou seja, voltando, plano B não é realidade para a maior parte dos trabalhadores. Pedir a conta porque não coaduna com os valores e princípios da empresa é realidade para muito pouca gente. Então, essa evolução talvez esteja chegando pelo fato da gente começar a ter necessidade. E aí eu acho que vale a gente fazer um recorte, porque você pesquisou muito empresas digitais da nova economia, sim, que é um poder de barganha da galera, por exemplo, hoje de tecnologia. Então você pega hoje um desenvolvedor, um cara top no mercado, ele não aceita qualquer emprego, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Uhum. E se você tiver um desses líderes do século passado, assediadores, ele fica, cara, não tô fora, e amanhã 2 minutos, né? O próprio RH, se o cara não gostar do jeito que ele foi entrevistado, ele fala, cara, não quero, eu vou trabalhar a hora que eu quiser. E isso talvez esteja acontecendo uma revolução pelo lado do digital, por uma necessidade de mão de obra, e o cara aumentou, a lei da oferta e da procura, mas tem esse despertar de consciência do outro lado também, que é de pessoas que às vezes não têm o plano B, tem uma necessidade premente de sobrevivência, mas que o cara desperta e vai fazer outra coisa, muda o padrão de vida mesmo. Fala, ganhava 10, não vou ganhar 10 mais, vou ganhar 3, mas vou ter uma vida decente. Aqui a gente ainda não está nesse nível, né? Mas eu acho que a gente tem aí, daí que eu acho que entram pessoas como vocês, que trazem o tema, o debate para a mesa de forma muito clara, transparente, ousada, abusada, né? De dizer o seguinte, cara, nós não temos essa cultura do cara pensar em plano B, isso é verdade, poucas pessoas têm. E como é que nós vamos criar isso? Tendo RHs que estimulem. Eu sempre, quando estive dentro dos RHs, estimulei para que os meus colaboradores fizessem mestrado, pós-graduação, favoreci outros jobs que eles pudessem fazer. Então, como é que as empresas podem desenvolver esse intraempreendedorismo, um empreendedorismo externo, esse outro olhar, um olhar para a criatividade, para a inovação? Qual é a tua área? Como é que você vai desenvolver? Né? Agora, isso requer que você tenha uma empresa mais, a gente sempre fala, né, em visão holística, né? E essa visão holística da gente em relação à empresa, ao mercado. Como é que a companhia vai ser uma empresa que tem visão holística em relação ao seu talento? Eu vejo uma companhia de mídia aqui no Paraná, que é uma empresa interessante, o GRPcom, afiliada da Rede Globo, uma empresa bacana, legal, que tem uma cultura forte e sólida, que passou por diversos momentos de desafios, se reposicionou, só que agora a mudança da mídia está fazendo com que ela tenha que se reposicionar em vários sentidos, em tecnologia, em outras mídias e também no time de colaborador. E essa empresa ela era tão legal, só que o funcionário ele foi educado lá dentro achando que aquele era o último lugar para ele trabalhar. E muitas empresas têm feito isso. Não deixam que o cara expanda a sua memória, expanda o seu network. Por quê? Se ele expandir o network, ele vai ficar conhecido por um diretor e por um gerente do mercado, por um headhunter. Se ele expandir para outras áreas, a concorrência leva a empresa que tem medo. E aí ela oprimiu. E aí quando ela está colocando esse colaborador no mercado, tem muita gente ficando, não conseguindo se recolocar, não entendendo, não tendo um plano B, não sabendo empreender, né? Então, como é que a gente, dentro das companhias, vai fazer esse trabalho? Como é que eu, educador, mentor, professor de pós-graduação, vou provocar isso nas pessoas? Como é que a nossa comunidade de fé vai trazer esses temas também? Porque a gente precisa acordar. Para mim, o que a gente só vai conseguir fazer
essa mudança do mercado de trabalho para uma visão mais humanizada, para efetivamente a gente não tenha muito marketing enganoso e real, top-down aqui no Brasil. Só se tiver muita vontade, mas muita vontade. Por quê? Porque do outro lado, a gente não tem força. Não sei se vocês concordam, porque o que a gente vê lá fora é uma galera que tem muito mais opção de escolha. Escolha é tudo na vida. A escolha é que afasta um pouco do medo. Como aqui a gente tem pouquíssima escolha e muito medo, em todas as camadas, a gente tem maior índice de conivência. Então, assim, por que é importante a gente falar isso? Eu acho que até um dos objetivos do nosso trabalho aqui. Despertar pessoas no topo das organizações. Que tenham poder de mando, que tenham poder e coragem de transformar. Boa. Porque lá fora os caras têm força, cara, eu vou pedir a conta. Lá tem massa suficiente, talvez, para pedir a conta e para que a gente tenha uma revolução de baixo para cima. Aqui eu acho meio impossível. Por isso que falar para líderes, cada vez pessoas que se iluminem mais nessa visão, talvez seja a nossa saída. Porque senão eu sou meio pessimista assim, em algumas questões de mercado de trabalho hoje. Não vai acontecer isso do jeito que a gente sonha e que almeja. Nós não temos o cenário para isso, eu já tinha falado e apontado para essa direção. Agora, é o efeito beija-flor na floresta. É o efeito formiguinha. Né? Então, às vezes você está numa empresa bacana, que tem um ambiente, que é correta e que é ética. Como é que você pode implementar boas práticas de gestão? Eu já fiz isso. Eu fui gerente de comunicação e recursos humanos de uma companhia que era obreira, que tinha um lema, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu diria o seguinte, que eu não acertei em tudo. A gente tinha uma situação lá que eram 30 pessoas stand-by para serem contratados. Por quê? Porque todos os meses, num quadro de 600 funcionários, você já fez a conta, a gente mandava 30 embora. E por quê? Porque a pessoa era ríspida com o coordenador, porque respondia o engenheiro, o encarregado, né? E aí você trabalhar para mudar esse mindset, para você trabalhar para mudar o jeito de pensar dessa liderança e fazer com que você entenda que o sonho teu para essa companhia, especialmente para quem é de gestão, os CEOs que são visionários, os homens e mulheres de RH que pensam de forma diferente, a gente sonha aqui. Só que até chegar lá tem uma caminhada. Nessa companhia eu não vou esquecer nunca de uma mensagem que eu recebi. Eu fiz todo um desenho, a minha meta era em 3 anos colocar a empresa entre as melhores do Brasil para se trabalhar, isso a gente conseguiu. Só que tinha uma construção, e o primeiro passo da construção foi reforçar a comunicação de cima para baixo, aproximar os níveis hierárquicos, fazer o presidente da empresa falar com o cara que era o maquinista, o tratorista, o aspergidor no setor de construção de asfalto. Tem uma função que eles apelidaram ela de burro preto. E o que é o burro preto? É o cara que fica com aquele... Vocês vão lembrar quando você está na rodovia, aquele cara que fica com aquela mangueira jogando asfalto quente em cima da construção. Olha o nome, o apelido dessa função. Burro preto. Sabe por quê? Poluição. Cara, situação totalmente insalubre. Por mais que a empresa tome os cuidados, é uma profissão complicada, né? Então esse era o olhar que a gente tinha. E aí, entre outras ações, eu reforcei essa comunicação, transparência de cima para baixo e de baixo para cima. E uma das ações que eu fiz foi um café da manhã com a diretoria. E eu tive dois dilemas dos dois lados, e por isso que eu falo, como é que a gente consegue enxergar a liderança, a gestão e o chão da fábrica também? Eu convenci a liderança, tá? E aí o chão da fábrica, quando eu chamei, eles falaram assim, não, os homens nunca chamou nós para tomar café lá, só chama quando é para chacoalhar a goiabeira.
Tá? Só chama quando o jacaré vai chegar lá. E por que eles falavam chacoalhar a goiabeira? Que as goiabas podres caem quando se chacoalha. E o jacaré é o seguinte, os executivos, os diretores usavam camisinha da Lacoste. E aí eles diziam o seguinte, o jacaré vai te comer, que o homem estava chegando. Né? E aí você não tinha essa cultura. O Adeildo fala muito sobre isso, né? Sobre esse fit cultural. E aí são 2 fits culturais. Da companhia com os colaboradores, da companhia da nova geração e da companhia da velha geração, e eles não tinham isso. E daí como conectar? E aí o pessoal da obra não queria ir pro evento, e eu falei, gente, se Maomé não vai até a montanha não vai até a Maomé. E aí usei os meus argumentos, eu falei, cara, eu até 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu era boia fria, eu estava que nem vocês. E se a gente não cruzar essa pontinha para ir lá tomar café com eles, nunca eles vão conversar conosco. E aí o outro lado falou assim pra mim, quero ver até quando você vai dar iogurtinho papião. Entende? E aí, cara, você tem que ter resiliência para dizer, não estou construindo um prédio, estou assentando um tijolo. E aí a gente foi assentando, a ponto de em 3 anos a empresa ficar entre as 250 melhores do Brasil para se trabalhar. Então, o quanto nós temos de pessoas com intenções de implementar boas práticas em todos os sentidos na companhia. Boas práticas de gestão, boas práticas de governança, que não seja só para a modinha do SG, né? Boas práticas de liderança de time, de implantação. Nessa empresa era uma concessionária de rodovias, por isso que eu gosto, né? Eu falei assim, não tenho problema com o Pet Day, com o Puff. Cara, nessa empresa, sabe o que o peão fazia na hora do almoço? A gente... pelo presidente que eu tive, Inaro Fontan Pereira, um dos melhores líderes que eu já tive, era um cara que tinha visão holística. Eu era gerente de recursos humanos, ele tocava uma empresa de 150 milhões. Ele chegava para mim, era um nordestino, e falava assim, rapaz, tu visse as panelinhas lá de Dona Zezé no refeitório? Um dia ele chegou para mim e falou assim, mas aqueles pratinhos que nós tem lá, tá muito acabadinho, né? E aqueles garfos tudo desgrenhado, entende? Cara, pau torando na gestão, na entrega que ele precisava fazer, mas ele enxergava isso. Um dia ele me ligou 9 da noite, e eu sempre fui um líder tarefeiro que faz tudo e que tem esse... Rapaz, tu sabe que bandeira tá aqui hasteada ainda e não tá iluminada, sabe? Como é que você vai ter uma liderança desse tipo, que pense na entrega para o acionista, para o teu grupo, para os colaboradores, mas que pense lá na ponta? Tu visse, falou um dia assim para mim, tu visse o rodapé aqui da empresa, tá desbotadinho, né? Já saiu o verniz, quem vai pintar? E mais do que isso, ele implementou uma série de ações na companhia, né? Então, prêmios... plano de cargos e salários, remuneração, feedback frontal. Então o que você está fazendo aqui? Tua avaliação não está boa. E a gente demitia pessoas, tá? Mas tinha essa capacidade de ter um olhar muito maior e muito grande. Uma vez ele implementou nas unidades, 600 quilômetros de rodovia, muitas praças, aparelhos de TV. No meio da semana ele falou não sei para quantas pessoas que eram para instalar as televisões que ele tinha comprado naquela semana. Até sábado não tinham sido instaladas. Ele catou uma furadeira, uma caixa de ferramenta e virou o assunto da segunda-feira. O homem vai chegar e no sábado e no domingo ele foi meter a furadeira lá. Entende, cara? Para mim isso é uma liderança que transcende. Mas é interessante porque o exemplo que você trouxe é altamente inspirador. Que traz uma realidade que mostra que não é difícil a gente trazer as boas práticas. Muitas vezes se enfeita o ganso, né? Te faz assim... E na verdade é simples. Esse olhar atento aos detalhes denota uma pessoa... que ela traz amor naquilo que ela faz. Porque muitas vezes se chama de microgestão, se critica. Né? Por que o CEO está preocupado com o rodapé? Mas é o olhar que ele traz para o rodapé, ele traz para a qualidade de vida da equipe, ele traz para um detalhezinho que muitas vezes ele não quer para ele, para o prato, o garfo, e é algo que ele não deseja para ele.
Eu não gostaria de comer com esse garfo, com essa panela velha ali, então eu não desejo isso para o próximo também. Isso. Então você traz valores, né, profundos, né, de empatia e traz para uma gestão simples. A gente não precisa complicar, muitas vezes a gente complica demais, começa a americanizar os nomes para justamente valorizar. E não precisa, na verdade, se a gestão traz esse olhar, e se a gestão não traz, alguém medo, pode alertar a gestão. Eu não sei falar inglês e quando eu vou nessas entrevistas eu faço uma listinha, né? Eu nem fiz aqui, dos termos. Uma listinha aqui para mim para ter um pré-roteiro, mas eu já faço uma listinha assim de coisa em inglês que você tem que falar para sair bem na fita. E olha que conforme o jeito passa. A gente brinca com os clientes. Bem, né? Vai bem, dá uma... A gente brinca muito com os clientes porque a nossa área de tecnologias não tem como fugir, né? E aí a gente brinca, olha, a gente tá colocando esse nome chique aqui só para parecer moderno, tá? Mas na verdade isso significa outra coisa. É uma boa sugestão para um episódio, pra gente falar sobre as modinhas. O anglicanismo. Não, e outra coisa, eu dou risada, né? Porque a empresa diz assim, a gente quer inglês fluente, é mandatório. E eu não falo inglês. E também não estou nem com saco de aprender inglês, sabe? Que nem o Ariano Suassuna, né? Vai Disney. É a mesma coisa, eu não quero ir pra Disney. Vamos dar exemplo para nossa audiência hoje. Não precisa fazer inglês, pessoal. Né? É bem instrutivo. Não, mas assim, eu não. Né? Aí, por quê? De novo, né? A empresa vem lá, inglês fluente é mandatório. Eu já decorei até o termo, tá? Aí você chega na portaria da empresa, o porteiro não te atende em português. A secretária do chefe fala errado, do CEO, né? Do C-level, tá? É C-level que fala, né? Entende? E, às vezes, esse cidadão sequer fala. Não, é que tem, você vai ficando mais velho, você vai começando a cometer sincericídio. Esse é o meu problema. E tem uma outra competência, que é a competência de diâmetro do saco que vai diminuindo. É boa. Aí chega uma hora que você tá assim, eu também já tô mais eu não tô empregável mais, eu já não me considero empregável, sabe? Mas é justamente também trazer esse olhar. Mas eu acho que o fato da gente não estar brincando, né, com essa... faz com que a gente tenha essa oportunidade de falar o que a gente sente, falar do coração, para ajudar futuras gerações. O que eu falo dentro das pós-graduações com sinceridade, quando eu falo sobre ética, gestão, governança, né, olhando para essa companhia do futuro. Essa companhia do presente, ela não é adequada ao mundo futuro que a gente tem aí. Ela não se mantém. Né? Mas ela não se mantém não por conta das empresas em si. Veja lá, Vale, Petrobras, Queiroz Galvão, as grandes empresas que se envolveram ultimamente em grandes escândalos, infelizmente eu lamento. Empresas com nomes poderosos, fortes e firmes. E por que elas caíram? Por conta, de novo, de pessoas. Sabe? A gente vai precisar melhorar pessoas, gente. A nossa percepção de valores, de princípios, de ética. Mas isso é legal, né, a gente pegar esse ponto, né? Porque a gente ficou brincando aqui com não dar o exemplo, né? Pessoal, façam inglês, é importante. Mas veja que interessante, porque às vezes a gente tem uma padronização demasiada no mercado e tem o kitzinho, você tem que ter o checklist da empregabilidade, né? E claro que é importante a pessoa buscar, se capacitar, hard skills, soft skills, mas o que a gente está trazendo aqui são valores que transcendem gerações. Porque se aquele cara que era o líder, que você lembra até hoje, tinha uma atenção aos detalhes, né? Tinha um carinho pelo time, isso é atemporal. Isso não interfere se a pessoa fala inglês ou não, porque às vezes ele fala inglês, mas é um cara que vai chegar na liderança e ele vai pisar na cabeça de quem ele puder para subir ainda mais. E na verdade, o que a gente vê numa geração agora que está entrando é justamente essa valorização de algo a mais da qualidade de vida que a gente viu, que é uma geração que já não se corrompe por qualquer coisa. Então, como é bonito esse aprendizado entre gerações, né? Porque às vezes fica o jovem maldizendo quem tem mais experiência, ou a gente reclamando da nova geração. E na verdade não, a gente tem uma beleza muito grande, né, nessa dinâmica que as empresas que têm essa diversidade conseguem fazer de verdade, diversidade, por exemplo, de gerações, tem um aprendizado a se extrair disso tudo, você não acha? Com certeza. Eu acho que a gente é dessa soma, né?
de talentos, de gerações. A gente tem muita gente, que é o estereótipo que eu dei, né, dessa garotada que está aí, né? Eu adoro os jovens. Eu lembro, eu trabalhava numa emissora de televisão e aí teve um jantar daqueles pomposos no final do ano, já eram várias estrelas do Rio e de São Paulo, e eu fui tirar foto com os estagiários. Eu falei, esses serão os meus chefes do futuro, entende? Então assim, como é que a gente vai dar espaço para essa geração, compartilhar esse conhecimento, especialmente quem tem bons valores e princípios, trabalhe nessa nova geração, né? Eduque esse talento, esse profissional do futuro, né? E fazer essa mescla tão importante. O ruim, que é o que eu falei, é que eu não tenho visto oportunidade, voltando a falar sobre a questão dos 50 a mais, para os 50 a mais dentro das companhias, né? E esse 50 a mais não como um braçal, como um tarefeiro, como ele já foi, tá? Mas esse braçal como inteligência, esse braçal talvez do lado do RH, né? A gente tem vivido e tem falado esse blackout nas startups. Por que vocês acham que a Yellow fechou em Curitiba e a Green também? Viu? Fez terê dessa geração, eu sei que você gosta disso, né? Fez terê, por quê? Porque não olharam para os pilares de uma boa prática de um planejamento estratégico, estavam com o bolso cheio de dinheiro, acharam um negócio interessante, bonito, disruptivo, né, que é a palavra do momento, e não perguntaram se Curitiba faz frio e se o paralelepípedo é favorável para andar de patinete. Ponto. E basta. A despeito aqui da gente falar da desumanização do home office, do trabalho, a nossa proposta aqui é trazer uma visão além do headcount. E essa visão além do headcount fala de essência, que é o que a gente está querendo despertar nas pessoas, independente do nível, né, Márcio? Independente se ela está no nível de liderança ou se ela está no nível operacional. A gente acredita muito que um despertar de consciência, além de uma visão de recurso e de headcount, é o futuro. Mas aqui no Brasil, eu volto no ponto, embora a gente fale para todo mundo, a liderança tem se não começar de cima, esses exemplos que você trouxe aqui, se essas pessoas não se despertarem, a gente não vai ter força suficiente para dar essa visão. E aí eu queria fazer um link aqui, o Nascimento. Por tudo que você viu e escreveu e colocou aqui no Mundo 6.0, e eu sei que você é curioso, aprendiz, conversou com muita gente, está muito inserido nesse novo ambiente, ecossistema digital, tem esperança aqui, cara? Essas novas empresas que estão nascendo com uma proposta de valor mais humana, tocar a sociedade, ESG, metodologia de trabalho, propósito, trabalho remoto, tem esperança aqui, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente teve uma conversa muito bacana, muito legal, eu agradeço, tá? É uma conversa madura, uma conversa divertida e que a gente também foi dedo na ferida. Eu sou cáustico em algumas opiniões que eu trago, pontuais, eu digo assim que eu coloco o dedo em algumas feridas e coloco com muito prazer e dou uma mexidinha no dedo para doer mesmo, porque eu acho que é só doendo que a gente sonha em transformar e coloca o remédio. Mas a minha fala é a seguinte: eu sou sim o senhor esperança em relação a essas empresas que eu apresentei e que nós temos aí. A gente tem nas empresas da velha economia desajustes, temos também os afoitos nas empresas da nova economia, tá cheio, tá? Agora, eu fiz uma listinha, né, só dos últimos modismos. A gente tinha o povo do paradigma, em termos de palavra, que mandava você pisar na brasa como solução. Daí o time do coaching, que mandava você abraçar a árvore. Falando assim nessas últimas gerações que nós tivemos, o povo agora do propósito, que aí eu provoco com o time do Baby Look, que é o cara da velha economia que vê na startup a mesa de pebolim, tá? E diz assim, vou implantar lá. Que vê o Pet Day, como chama? O Day... Pet Day. O Pet Day, tá? Esses dias eu falei assim, caramba, se eu fosse levar a Dolly num Pet Day, ia ser um rolo, né? Que é a cachorra que a gente tem lá em casa, que ela é abusada, é uma border, assim, que
Ela não tem soft skills não tem. Participar. Boa, vou mandar ela pro teu sítio, né? Mas o que acontece? Daí esse dono, né, do propósito versus o baby look, é aquele tipo Nascimento que já tá com 53, com aquela pansão, que eu quero usar aquela camisetinha, entende? Sabe? Empresa baby look é isso. Aquela senhora que quer mostrar o umbigo. Não dá certo, tá? Por quê? Porque não tem história, porque não tem cultura. Agora, como é que nós podemos fazer essa transição? Em cima daquilo que vocês falaram. Nova geração aprendendo com a antiga e vice-versa. Essa simbiose, essa sinergia, essa ambidestria. Fazer e realizar o presente com o olho no futuro. Eu fui lá para a palestra do Adeildo e anotei vários termos. É o lifelong learning, tá? Que é aprender tudo o tempo todo e com um olhar lá no futuro, né? E a história das startups, né, com o Puff, o Pet Day, o Pula Pula, que elas estão aí, cara, tem tudo isso, né? E tem um cenário, e tem um ambiente propício para a mudança. Então, eu estou confiante no seguinte caminho, que empresas da velha economia e da cultura um pouco mais antiga, elas consigam se rejuvenescer, né, absorver coisas importantes, manter alguns pilares, ter também a seriedade, a responsabilidade, né, que as empresas da nova economia não têm, né? Então essa construção do novo eu vejo como muito favorável. Veja o que é o Mercado Livre. Eu visitei o Mercado Livre, não sei se vocês já foram lá. Cara, que legal que é, pelo menos o que eu vi. Sabe? E uma empresa que está aí rampando. A própria Magazine Luiza, né, que tinha um histórico de empresa de velha economia, que buscou um reposicionamento muito forte, muito grande, para citar duas, né? Mas a gente tem vários exemplos. E aí, essas empresas que eu cito no meu livro, né, o Ebanks, o Decred, a GTI Digital, o próprio James, então são empresas que elas estão se remodelando. Agora, Adeildo, eu cito você no meu livro, você sabe disso, né? Sei. Oh. Cara, Márcio, e você vai gostar disso. Eu fui conversar com 3 pessoas que eu considero referências para mim. O Adeildo, tem muitas que eu gosto, mas assim, sobre esse tema. O Marcelo Nóbrega, ex-diretor do McDonald's, Recursos Humanos, da TAM, um gestor de pessoas visionário, e daqueles que pede para sair se ele não gostar das coisas, e com o Diego Godoy, que é Headhunter. E eu perguntei assim, o que um líder precisa ter para vencer esse momento de pandemia? Os 3 citaram para mim, foram unânimes. Humildade. Então acho que está aí um pouco dessa chave nossa. Passa por gente, do dono, passando pela diretoria ao chão de fábrica, esse retrabalhar, esse repensar dos nossos propósitos, da nossa visão, e todos os entes dessa cadeia com humildade para a gente dizer o seguinte, o quanto esse emprego é importante para mim, o quanto eu posso fazer por essa companhia, o que eu faço mais do que vir entregar trabalho e levar salário para minha casa, né? O que eu levo dentro dessa visão positiva do propósito, e nem necessariamente pensando em morrer e o que vai escrever na minha lápide, mas o que eu posso fazer por você hoje, né? O que eu posso transformar. Hoje eu dei uma palestra para 40 empreendedoras de graça e fiquei feliz porque faz parte do meu propósito. E aí você leva isso pro líder, pro gerente, pro diretor e leva para a alta direção da empresa. Essa empresa é a empresa que vai pensar na empregabilidade do time, no futuro, na qualificação, na formação, vai querer pessoas num outro patamar. Show de bola. A esperança numa visão além do headcount, né, Marcio? Olha, e dizem que quem dá aula não envelhece. Então o Nascimento deu provas aqui disso, né? Porque verdade. Ele se mantém oxigenado, com ideias muito legais, assim, de a gente compartilhar aqui no podcast.
E a gente agradece muito o Nascimento. Eu que agradeço. Faz o crédito aí, né, cara? Divulga mais o livro aí. Já pegou, colocou embaixo do braço? Eu tenho já esse aí, pô. Eu tenho da primeira edição. E tem a segunda também. Tem a segunda também. Eu te dei a segunda, viu? Legal. Muito bom, ó, um livro escrito Onde é que a gente encontra? Primeiro, a história do livro é muito legal, né? Você escreveu durante a pandemia, em 100 dias, né? E traz uma visão justamente para quem está buscando novos caminhos, né? Os caminhos ainda estão abertos para a gente criar esse novo normal, entre aspas, e eu acho que tudo que vem no sentido do teu livro de provocar e fazer a gente pensar nesse todo é muito relevante. Então, faça seu jabá aí, Nascimento. Esse livro aqui nasceu de um propósito, nasceu de um sonho. Eu ia em eventos e dizia o seguinte: quando é que essa informação, esse conhecimento vai chegar a outras pessoas? Quando é que vai chegar lá em Florestal, onde eu nasci e onde eu fui boia fria? Eu fui ver o Rancharan ao som do Milton Nascimento, porque eu estava diretor de uma empresa. E eu olhava essas informações e dizia o seguinte: como que eu posso fazer ela chegar lá? Criei um projeto chamado Top de Gestão, que é colaborativo, voluntário e gratuito, de difusão. E o livro amplia isso. Eu trago essas histórias inspiradoras para inspirar outros empreendedores. Agora, o que eu gosto é o seguinte, que aqui não está apenas o Alfonso Voit do Evenques, que é o unicórnio curitibano, ou o Daniel Scandian do Madeira, ou o Gustavo Caetano nessa segunda reedição, que para mim é um disruptivo das startups, e é o da Sambatec. Aqui está o Vanderlei, aqui está a Maria Daniele, aqui está o Alex, pequenos empreendedores que se reinventaram em meio à pandemia. Aqui está o cara do hot dog, do pastel, que é nisso também que eu acredito. Então a gente às vezes olha lá em cima no universo, como é que a gente vai fazer isso no comércio que está perto da nossa casa? Então eu quero que ele inspire as pessoas a avançar, a dar mais um passo, a caminhar mais uma milha, a saber que é possível. Muito bom, Nascimento. Obrigado, viu? Para o pessoal te seguir nas redes. Para comprar o livro, 99270-1011. Por incrível que pareça, eu vendi a primeira edição pelo WhatsApp também. Boa. Tá? Ou pela Amazon, para quem gosta de livros digitais e online. Então o livro tem isso, né? Então a primeira edição, a capa foi escolhida pelo Instagram. Tá? Mas daí você vai dizer, mas o livro é uma coisa antiga, mas se você abrir ele, tem QR Codes, tem podcasts, você vai lá no QR Code e acessa. E pelas redes eu estou no @topdegestão no Instagram e no José Nascimento no LinkedIn e no Top de Gestão no YouTube. Muito bom. Para o Nascimento que gosta de anglicanismos, o seu livro é O2O. Sabe o que é O2O? Não sei não, tem que fazer um cursinho de inglês, cara. Eu aprendi também há pouco tempo. É online to offline. Você conecta o offline, que é o livro físico, com o online, que é o QR Code que a pessoa escaneia ali e vai para o online. Então você pode fazer mais essa propaganda. Meu livro é O2O. O2O. Depois eu vou ver como que eu faço para não errar, né? Vai que eu fale esse termo errado. Minha gente, olha, obrigado por estar com vocês que estão nos acompanhando aí no podcast, no vídeo, é uma honra. E obrigado a vocês dois pela gentileza de estar por aqui. Obrigado, Nascimento. Valeu todo mundo que está acompanhando a gente no podcast, que a gente não sabe o nome ainda. Não, já deve estar, né? Nos créditos, já vai ter os nomes agora na edição. Você vai saber o nome do nosso podcast. Nos sigam nas redes sociais. Sigam a Adeildo Nascimento, Márcio Monson. E até a próxima, gente. Valeu! Abraço!